Isadora, um assunto que te interessa aqui, tá? E que é polêmica na cidade é a restrição para a circulação de caminhões no centro. No centro. A gente deu essa nota na nossa coluna no DC, foi publicado no Diário Oficial, se não me engano, no dia 5 de agosto. Sim. Mas tem um prazo de 90 dias, então, para estabelecer todas as sinalizações e começar efetivamente a valer a fiscalização. Por enquanto, nesses primeiros 90 dias, o que a gente soube, foi informado, através do decreto, principalmente, né? É de que a fiscalização vai ser educativa. Pois é, mas depois de novembro é proibição, é multa mesmo. Já está proibido hoje, né? Mas a multa a partir de novembro. Exatamente. Circulação de caminhões de grande porte está restrita em algumas ruas de Florianópolis. A proibição se aplica apenas nos horários de pico, das 6 da manhã às 9 horas da manhã, das 5 da tarde às 8 horas da noite, em dias úteis, das 10 da manhã às 2 da tarde aos sábados. Bom, aqui conosco estão o engenheiro do IPUF, Carlos Eduardo Medeiros, e também o Pedro Lopes, que é o presidente da FETRANSESC, a Federação das Empresas de Transporte de Carga. Obrigado, senhores, pela atenção hoje aqui conosco no Notícia na Tarde. Bom, engenheiro Carlos Eduardo Medeiros, o quanto que se espera que melhore o trânsito com essa medida? A medida não é muito assim para melhorar o trânsito também. Ela também é uma regulamentação desse novo modo de transporte, que é o carga e descarga na cidade. Os caminhões hoje representam em torno de mais ou menos de 5 a 10% na frota total dos veículos da cidade, e o que a gente quer é dar uma regulamentação e tentar melhorar a mobilidade, principalmente no horário de pico. O decreto não atinge só as vias da cidade, mas também os calçadões. Os calçadões, eles também estão regulamentados, e que seria a partir das 8 horas da noite os caminhões podem trafegar. Mas mesmo assim com autorização expressa do órgão de trânsito. Pega Mauro Ramos também, né? Não, no decreto ele faz um polígono central, tá? Mauro Ramos, Beira-Mar, daí tem uma área central, e depois tem várias ruas da cidade no Continente e na Trindade e na Agronômica. Estamos falando para caminhões acima de 7 toneladas ou 7 metros de comprimento. Isso. Pedro Lopes, de que forma o segmento recebeu esta decisão? Boa tarde, Renato. Boa tarde, amigos da CBN. Com surpresa, né? Porque é um assunto que deveria ter sido debatido mais amplamente até que se estabelecesse um decreto que regulamentasse oficialmente. Essa questão dos 90 dias, a nós não serve como referência, porque se em 90 dias o processo for mantido nesta ordem e ele continuar prevalecendo, a partir dos 90 dias passa a multar. E o que na verdade hoje o sistema, pela surpresa, que não é só Florianópolis, mas isso é um problema que envolve o Estado. Tanto que numa reunião que nós estamos marcando para amanhã às 10h30 na sede da Federação, estarão os representantes da Ambev em Santa Catarina, estarão a Associação Distribuidora Atacadista Catarinense, estará o representante dos supermercados, estarão as federações, a FACISC, o FCDL, a Fiesc. Hoje pela manhã o presidente Glauco, comigo numa reunião realizada no FCDL, também oficializou a participação da Fiesc, estará a FEComércio, estarão os que transportam mudanças, estarão os sindicatos da Grande Florianópolis, que distribui combustível. E mexe com muita gente. Esses são os que estarão participando deste evento de amanhã. E também o supermercadista mesmo, ele é o que sofre também no atendimento à cidade. Então, o que nós vimos na forma como a lei foi, a surpresa hoje pela manhã, quando eu levantei este assunto, nós fomos tratar hoje da questão do bombeiro militar e do bombeiro voluntário. Esse assunto que está na Assembleia foi a razão do encontro, e também outros assuntos, já que estávamos ali com 4 presidentes de conselho, estavam com a maioria do Conselho das Federações, são 7. Nós tivemos também a presença de outras empresas, de outros segmentos que estão envolvidos nesse processo. E amanhã, pela manhã, nós vamos decidir sobre o assunto.
e o que é que efetivamente nós vamos propor ao prefeito com relação a este assunto. Muito bem. Engenheiro Carlos Eduardo Medeiros, nas experiências em outras cidades, né, a medida já foi adotada em Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, né? Hoje de manhã eu fiz uma pesquisa. E aí? Várias cidades do Brasil, tem até cidades pequenas como Bauru, em São Paulo, Osasco, São Paulo, todas as cidades criaram o Já decreto. adotaram. Então, E então, você funcionamento. tem informação como é que a coisa está funcionando lá, se está bem, ter o resultado? Elas vão funcionando, estão funcionando bem, e em alguns lugares houve mudanças no decreto, depois de reuniões até que com a própria FETRANSESC e com o CDL das regiões, há mudanças. Do programa que a gente teve do Conversas Cruzadas, o Pedro Lopes levantou uma coisa sobre os caminhões de combustíveis. Existe um artigo no decreto até que eu vi que está precisando de ser modificado. O que é? É que os caminhões acima de 7 toneladas, 7 metros de 7 comprimento. 7 metros Seriam os caminhões de combustíveis, eles teriam... Que eu fiz o decreto era para 3 etapas, tá? Sim. O decreto era para os calçadões, para o polígono central, e depois foi criado um decreto mais abrangente que era para a circulação do caminhão no horário de pico. Daí, esse artigo, ele ficou embutido no decreto e ele está trancando para toda a cidade. E ele não fica trancado para toda a cidade, é só para o polígono central. E daí no polígono central existe só um posto de combustível que seria afetado, que é o posto de Ercílio Luz. O resto está tudo na Mauro Ramos, na Beira-Mar, ou fora da cidade. Daí poderia. Então esse artigo teria que ser modificado. Mas tu vendo um decreto, ele tem mais ou menos que era das 6 às 9 e das 17 às 20 horas. Então, das 6 até as 9 horas da manhã, das 9 até as 17 horas, o trânsito é livre para todos os caminhões da cidade. E eles teriam um lugar específico para estacionar. Só os caminhões acima de 7 toneladas que não poderiam entrar no polígono central. Inclusive nesse horário. Inclusive nesse horário, que seria só depois das 20 horas. Mas nesse horário, Pedro, das 9 da manhã às 5 da tarde, não é o suficiente? Não, mesmo porque um caminhão não pode passar a ponte. Mas aí tem um pequeno detalhe, Pedro, que tu está esquecendo. Porque os caminhões, nesse horário de pico, das 6 às 9, o caminhão vai estar dentro do tráfego, tá? Vai estar parado junto com o tráfego, porque é um caminhão pesado, ele vai estar atrapalhando os carros pequenos e os transportes coletivos. E ele vai estar gastando combustível até, acho que mais do que tivesse livre depois das 9 da noite. Olha, da manhã, quer dizer. Só vou te dizer uma coisa. Para nós colocar hoje um veículo, 10 mil litros, hoje para colocar um tanque de 10 mil litros, vamos que se chegasse a um acordo nesse sentido, só um investimento desse, e não temos, seria em torno de 400 mil reais. Quer dizer, você vai fazer isso de uma hora para outra? Quer dizer, o que nós não entendemos é essa... mas esse não estaria livre? Não, esse sim, mas não, 7 metros. Você não fala em 10 mil. Um caminhão de 10 mil litros não tem 7 metros. Não, depois das 9 da manhã ele está livre para trafegar, só não estaria no polígono central da cidade. Não, mas ele não pode entrar na ponte. Não, ele pode, depois das 9 da manhã ele pode. Sim, mas onde é que vai ficar o caminhão que traz um combustível? Hoje, os tanques de 30 Mas ele pode se programar 20, antes. Ele pode se programar antes. Ele vem lá da BR-101, ele chega na ponte às 9 horas. 9 horas ele pode trafegar. Eu acho o seguinte, olha, se for para radicalizar nesse tempo, também nós vamos radicalizar do outro lado. Não tem problema. Ou não vamos acertar, ou não vamos radicalizar. O que é radicalizar? É não fornecer. Mas não fornecer. Não fornecer. Só se resolver o problema em São Paulo quando paramos de fornecer. Combustível, especialmente. E vão nos exigir chegar a este ponto. Mas o caminhão vai estar preso. Florianópolis não é São Paulo, me desculpe, Florianópolis não é São Paulo. Florianópolis não é Curitiba, Florianópolis não é Salvador, Florianópolis é ponte. Então esse é que é o problema da cidade. A ponte exatamente é o problema da cidade. O que vocês querem justificar é que vocês não procuraram debater antes. Não, debater é uma coisa. Isso tu já falaste, eu já concordei, já disse que a gente pode debater. Vai ter uma reunião amanhã. Amanhã à tarde eu tenho uma reunião com o prefeito, a gente mostra isso para o prefeito e depois os dois entram em acordo. Não é mostrar para o prefeito. Amanhã nós vamos decidir de manhã. Não, você fazer, mas à tarde eu vou ter uma reunião com o prefeito. Amanhã pela manhã nós vamos fazer uma reunião para dizer como é que vai ficar. Agora, se nos levar a este ponto, nós vamos mostrar como é que vai ficar. Mas por que a prefeitura não participa então, dessa reunião? Por isso, por que não chama para conversar? Nessa reunião de amanhã, a FETRANSESC convidou a prefeitura? Não, nós temos que saber o que... Mas não era interessante convidar a prefeitura? Não, eu acho que o que decidir amanhã se vai trabalhar depois. A prefeitura também não nos ouviu nada até agora, nem propôs, nem se interessou. Não, a prefeitura teve reunião com o CDL. Mas não o mesmo CDL que a prefeitura se reuniu foi que agora de manhã me disse que amanhã vai estar conosco, que foi contra. Não, mas ainda saindo daqui nós vamos ter até uma nova reunião com o CDL. Exatamente sobre esse Mas o CDL, veja bem, com todo o respeito que eu tenho ao CDL, eu acho que é uma entidade que representa, mas ela também vai estar pela primeira vez debatendo tudo aquilo que vem se tratando até agora. Se fazer uma lei, se falou 5%, agora 5% de quem trabalha,
para 95%. Então, nós não podemos pagar por uma falta de planejamento. Não, nós estamos pagando sim, a partir do momento... É só tu entender, o caminhão vai estar trancado no tráfego do mesmo jeito. Não vai ficar não, mas pera um pouquinho. Nós vamos pagar, primeiro, vai multa, mais uma. E do nosso IPVA que nós pagamos? Tu e multa? Não, a partir do 90 dias decorridos começa a multa. Mas a multa é uma questão de regulamentação. A multa... Só comete infração quem quer, ninguém é obrigado a cometer infração. Me desculpa, a multa é uma arrecadação burra. Não, a multa... É burra, me desculpa. Burra. Eu vejo assim, o que fazem das multas de mobilidade? O que fazem dessas multas que estão todas aí nesses radares? O que fazem? Me desculpa, só comete infração quem quer. Não, mas não é quem quer. Não, mas aí não. Aí não é quem quer. Claro que é. Não, vocês estão induzindo. Lógico, vocês estão propondo uma lei para chegar e multar. Não. Mas pera um pouco, gente. Mas escuta uma coisa, onde é que está a racionalidade desse processo?